Boa noite, igreja. Glória a Deus, que culto abençoado, que presença linda, né? Eu estou pregando numa série, um lugar chamado o céu. A gente vai pensar, nós vamos refletir, vamos entender aquilo que a Bíblia fala sobre o céu. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e muito desafiado. Amém? Glória a Deus. Eu não sei quantas mensagens eu vou fazer a respeito do céu desta vez, né? Porque vez por outra eu faço alguma coisa nova, porque é um lugar para onde eu quero muito ir e eu espero que você também. Amém? O tema da mensagem de hoje, da série, é a diferença que o céu faz nas nossas vidas. Quantos aqui gostam de viajar? Viajar é bom, né? Gente, eu acho que não tem nada melhor nessa vida, pensando do ponto de vista humano, do que viajar. Quando você está de férias, que você tem tempo para conhecer novos lugares, conhecer novas culturas, não é isso? Lugares bonitos. Quem gosta de viajar para a praia aqui? Levanta a mão. Quem gosta de viajar para a montanha? Quem gosta de viajar para o exterior? Quem prefere viajar aqui dentro do Brasil? Tem de tudo, né? O fato que viajar é muito bom. Mas, gente, eu sou aquele tipo de pessoa que quando vai viajar, eu curto, não é só viagem, eu curto todo o processo. Eu fico pensando no que eu vou levar, na roupa que eu vou levar, eu fico pensando nos livros que eu vou levar, porque quando eu tiro férias eu gosto de ler mais do que eu normalmente leio. Eu penso em tudo, eu penso nos lugares que eu quero visitar, eu já fico, se é um lugar novo, eu já fico procurando no guia, na internet, o que eu quero visitar naquele lugar. Ou seja, aquela viagem se torna um evento importante que eu curto demais. Quando chega no dia inteiro, no dia então o pastor Daniel já viajou comigo. Eu sou aquele camarada que chega no aeroporto, às vezes 5 horas antes. Sabe, pura ansiedade, né? Chego lá, nem abriu o guichê ainda. Então, de tanta ansiedade que eu tenho de viajar, e isso mostra, assim, o desejo que eu tenho daquela viagem, que ela seja maravilhosa, que aquilo possa ser algo muito especial para mim. Gente, quando a gente viaja para algum lugar, a gente se prepara, não é isso? A gente se prepara para aquela viagem. Mas hoje eu quero começar perguntando para vocês, quantos de vocês estão se preparando para a viagem mais longa da sua vida? Para a viagem deste mundo para a eternidade. Porque essa é uma viagem que todo mundo vai fazer. A data, ninguém sabe, só Deus. Mas essa é a verdade, todos nós vamos fazer essa viagem. E da mesma maneira como eu contei para vocês, como planejar a viagem para mim é algo que é uma curtição e algo muito especial, eu quero dizer para você que nós também deveríamos nos preparar nessa vida para essa grande viagem, a viagem para o céu, a viagem para a eternidade. Então eu quero fazer algumas reflexões com você sobre como nos preparar para essa viagem muda a nossa vida. Como estar pensando na viagem para o céu nos transforma e nos faz pessoas ainda melhores aqui na terra. E eu quero, portanto, pensar em algumas atitudes que a gente deve ter em relação ao céu e em relação a essa viagem tão longa que a gente vai fazer e tão permanente. Amém? Quantos estão dispostos a pensar junto comigo, a sonhar comigo sobre o céu? Amém? Glória a Deus. Querido, a primeira atitude que nós temos que ter nessa vida a respeito do céu é pensar sobre ele. C.S. Lewis, o maior escritor cristão do século XX, ele disse assim:
que o problema da maioria dos cristãos não é que eles pensam muito no céu, mas é que eles pensam muito pouco nele. Ou seja, quanto mais você pensa no céu, melhor você se transforma numa pessoa aqui na terra. Sim ou não? Toda vez que eu penso, e eu penso na morte, eu penso no céu, todos os dias da minha vida, eu fico pensando, meu Deus, como eu vou me apresentar diante de Jesus? Isso faz com que eu tome algumas decisões na minha vida que são muito importantes. Então, a primeira coisa que você deve pensar, e eu estou dizendo isso porque hoje o Evangelho, eu me lembro que quando eu me converti, as pessoas pensavam muito nos céus. Quando eu me converti, tinha aquele corinho que todo mundo cantava. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Lembram disso? Se você lembra, já faz tempo que você é crente. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Amém? Glória a Deus. Todo mundo cantava, glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo. A gente pensava no céu, a gente cantava sobre o céu, a gente falava do céu. Hoje eu vejo a igreja só pensando nas coisas da terra. Como é que eu vou ficar, o que eu tenho que fazer para ficar mais rico, para ganhar mais dinheiro, quais as estratégias que eu tenho para tomar posse. Gente, tudo isso é muito válido, eu não estou dizendo que isso é algo que você ou pensa no céu ou pensa na terra. Não, nós devemos viver na terra, mas também pensando nos céus. E isso não é simplesmente uma sugestão do pastor Lamartine, isso está lá no Evangelho, nas cartas de Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4, que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai o que, irmãos? As coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse texto é muito claro, gente. Esse texto está dizendo que o foco da nossa vida não deve ser a terra. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos ter uma atitude escapista e parar de trabalhar, e parar de estudar, e parar de pensar nas coisas aqui na terra. Muito pelo contrário, porque, gente, aonde é que você vai testemunhar a respeito de Cristo? É na tua casa? Sim, mas é no teu trabalho, é na tua escola, é com os seus amigos. Ou seja, nós não saímos desse mundo, nós ainda estamos aqui. Mas o que o apóstolo Paulo está deixando claro é que o teu coração e os teus pensamentos não devem estar nas coisas da terra. Porque se eles estiverem aqui, se o teu maior foco for aqui na terra, você certamente vai perder a perspectiva correta das coisas e vai desagradar a Deus e vai perder a oportunidade de ser uma testemunha viva de Cristo. Amém? Então o que eu quero dizer para vocês, que a atitude de pensar nos céus não nos leva a um escapismo. Ao contrário, a atitude de pensar nos céus nos leva a viver melhor aqui na terra. Por quê? Porque se o meu objetivo, gente, é só a terra, vale qualquer negócio. Entendeu? Os fins justificam os meios. Para eu conquistar, sabe, uma vitória, para que eu possa prosperar, eu faço o que for necessário. Mas quando eu penso no céu, gente, quando eu penso que eu vou estar na presença de Jesus e Ele vai avaliar tudo aquilo que eu fiz, e não só o que eu fiz, mas a maneira como eu fiz. Quando eu penso que eu vou ter que dar conta dos meus pensamentos, quando eu penso que eu vou ter que dar conta das minhas atitudes, eu começo a pensar melhor se vale a pena fazer as coisas de qualquer jeito. Então,
É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Pense nas coisas do alto, tá? Nas coisas que são permanentes, porque se você ressuscitou juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A igreja hoje pensa pouco no céu. A igreja hoje, eu ouço demais as mensagens que tem por aí, você só vê gente falando de como você deve melhorar a sua vida aqui na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos pensar um pouco na perspectiva. Quanto tempo a gente vive na terra? 80 anos. A média aqui no Brasil, os homens 74 anos, as mulheres 78 anos. Essa é a média. Pensa na eternidade. Ou seja, será que vale a pena você viver aqui de um jeito antagônico ao jeito do céu? Será que vale a pena você viver aqui nessa terra, fazendo qualquer negócio, e depois passar a eternidade perdendo os benefícios que você teria se tivesse feito diferente? Então a primeira atitude, sem dúvida alguma, em relação ao céu, é pensar nele. Pensar nas consequências, pensar nos benefícios, pensar nos galardões, pensar em ouvir do Senhor: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? A segunda atitude que você deve ter em relação ao céu, e essa atitude muda a tua vida aqui na terra, é crer na sua existência. João capítulo 14, tem um diálogo de Jesus com os discípulos que é um dos mais lindos a respeito do céu. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Ele está se preparando para morrer, para ser elevado para Deus, e os discípulos estavam ali tristes. Sabe quando aquele clima de abatimento, né? Eles estavam tristes, eles estavam percebendo que algo muito pesado ia acontecer. E Jesus então fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nesta conversa, Jesus diz assim: olha, eu estou indo para uma outra dimensão, para o céu, e lá eu vou preparar morada para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês então não fiquem turbados, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, porque esta vida é passageira, mas eu vou e eu virei buscar vocês. Irmãos, você sabe como você vai entrar nos céus? Quantos aqui sabem? Vocês vão entrar nos céus guiados pela mão de Jesus. Você sabia disso? Lá no Velho Testamento era diferente. Até tem uma história que Jesus conta sobre o rico e o Lázaro. A Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado, mas o Lázaro, que era um homem crente, foi escoltado pelos anjos ao seio de Abraão. Hoje é diferente. Hoje Jesus está dizendo: eu vou preparar lugar para vocês e eu vou voltar para vocês. Eu vou voltar para te buscar. Sabe quem que vai te escoltar para o reino celestial? É o próprio Senhor Jesus. No dia da ressurreição, no dia que Jesus voltar, se você estiver vivo, você vai pular a morte. Mas se você estiver morto, você vai ouvir o toque da trombeta e você vai ressuscitar e vai receber um corpo glorificado. A tua alma já terá estado com Jesus. Mas naquele dia
você será revestido de imortalidade no corpo, na alma e no espírito. Então Jesus está dizendo, não fiquem preocupados, eu vou, mas eu volto para buscar a todos vocês, porque eu sou o caminho para o Pai. Queridos, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, aqui nesta terra, nós precisamos crer na existência dos céus, porque Jesus, em primeiro lugar, diz que Ele está preparando morada permanente. Ele voltará para nos receber. E Ele é o caminho. E o Pai estará lá. Amém? Então diga assim, eu creio nos céus. Eu creio nos céus porque foi Jesus quem falou. Querido, esta terra como nós vivemos, ela será transformada pelo fogo. Então, tudo que nós temos aqui não é permanente, é passageiro. Então, quando você crê nos céus, você crê numa realidade eterna que vale a pena você investir nela, se preparar para ela. E quanto mais eu penso nos céus, quanto mais eu vou envelhecendo, né? Porque a realidade da morte, gente, para um jovem, eu estou vendo aqui muitos jovens, é uma coisa tão distante, né? Mas eu prometo para você que depois que você passar dos 50 anos, você vai pensar muito mais nisso. Estou mentindo ou não para aqueles que já são cinquentões? Mas, queridos, a verdade é que a data da nossa morte ninguém sabe, né? Então, é muito importante você pensar nos céus, você crer nos céus, e a terceira atitude é você entender sobre a inevitabilidade da morte. Você conhece probabilidade? Por exemplo, quando eu falar 10%, o que significa? Tem a chance de 10% dessa situação ocorrer. O que significa isso? Em 100 chances, 10 podem acontecer. Sim ou não? Agora, deixa eu perguntar para você, e a morte? Em 100 possibilidades, quantas possibilidades existem da tua morte? 100. Isso significa que 100 entre 100 pessoas morrem. Olhe para a pessoa ao teu lado e eu estou falando para você, a morte é inevitável. Amém? Agora, para o mundo, existem várias maneiras de você lidar com a morte. A maioria das pessoas evita falar da morte. Vivem como se ela não existisse. Há dois erros muito comuns em relação à morte, em relação aos céus. Os que negam a vida por desejarem a morte e o céu. E os que negam o céu por desejarem a vida e a terra. Essas duas visões são erradas, porque elas são absolutamente inócuas, irrelevantes. É você construir a sua vida em cima de algo que é fugaz, de algo que é passageiro. Mas pastor, então como é que eu faço? Eu tenho que entender que a morte vem. Você sabia que quanto mais você sabe que a morte é real, mais a tua vida se torna relevante? Pergunta para uma pessoa que já passou por um câncer e que já viveu a iminência de uma morte clara, se ela não começa a dar valor mais à vida. Sim ou não? Então, quando você pensa na morte e nos céus, você vai passar a viver com mais paixão, com mais vontade, tornando a sua vida relevante, amém? E dando muito menos valor às coisas que são meramente passageiras. Porque o carro bonito que você tem vai ficar velho e um dia ele vai ser ferro velho. Não importa que carro seja. Pode ser uma Ferrari, pode ser uma Porsche, um dia vai ser ferro velho. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos entesourar as coisas que estão nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Queridos, eu não estou dizendo aqui que
as coisas dessa vida não tenham valor. Deus pode nos dar muitas coisas, Ele tem prazer de nos dar muitas coisas. E nós podemos usufruir, eu adoro usufruir dos presentes que Deus me dá. Mas sempre com a perspectiva correta, sabendo que isso não é tudo e que isso é passageiro. Então, meu querido, a morte é inevitável. Quando a morte vem, ela vem inesperadamente. Tá? A Bíblia diz que o homem não sabe o tempo da sua partida. Eclesiastes 9:12 diz assim: pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Aqui, Salomão está dizendo que do mesmo jeito que um passarinho é pego na armadilha, do mesmo jeito que os peixes são pegos na rede, assim também aqui a calamidade é um eufemismo, tá? Está falando de morte mesmo, que vem sobre nós. Gênesis 27, 1-2 diz assim: tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Declara assim: eu não sei o dia da minha morte, mas eu sei que ela virá. A menos que você esteja na geração do arrebatamento, e eu espero demais estar. Eu quero dizer também que cada dia que você vive, você está caminhando para esse dia. Você sabia que no dia que você nasceu, você começa a morrer? Sabia disso? Tudo morre na vida. As plantas morrem, os animais morrem, os micro-organismos morrem. Este mundo é finito e a vida é finita e passageira. Então é muito importante você saber que um dia você vai passar esse portal. E que a maneira como você viverá eternamente lá depende de como você vive aqui hoje. Querido, a sua salvação, ou seja, o ingresso no céu, você não pode pagar por ele, é de graça. Jesus que morreu lá na cruz e basta você crer. Amém ou não? É só pela graça, porque se fosse assim, não fosse assim, não ia sobrar ninguém. Mas tem uma coisa, todo o resto, diga assim: a salvação é pela graça, mas todo o resto depende da minha atitude. Ou seja, o bilhete de entrada Jesus já pagou, mas o lugar onde você vai sentar, e aqui eu estou usando de uma figura, obviamente, não é isso que eu quero dizer. Ou seja, os galardões que você vai receber de Deus, eles dependem da maneira como você vive aqui. E essa é a razão porque eu estou dizendo que viver pensando no céu transforma a maneira como você vive na terra. Amém? Jesus contou uma parábola de um fazendeiro que estava muito feliz com a sua prosperidade, com todas as posses que ele tinha. Olha que interessante, lá em Lucas, capítulo 12, versos 19 e 20. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Uau!
Jesus está usando uma parábola de um fazendeiro que prosperou muito. Ganhou muito dinheiro, tinha tantos grãos que o celeiro dele estava pequeno. Ele falou, tem muita coisa, está demais. Eu vou quebrar esse celeiro, vou construir um maior. E aí então eu vou poder viver regaladamente, vou curtir o que eu tenho, todas as coisas que eu conquistei. Olha, porque eu tenho para muitos anos, eu não tenho que me preocupar, eu tenho dinheiro para a vida inteira. Você conhece gente assim? Tem alguns jogadores de futebol, gente, que eles têm dinheiro para umas 50 gerações. Simplesmente porque jogam bem bola. Você vê como o mundo é um mundo desleal, né? Pessoas que estudam muito, médicos, por exemplo, que estudam a vida inteira e que salvam vidas, nunca vão ganhar 1/1000 do que um jogador de futebol. Então eu fico pensando, muitos desses têm tudo na vida e se preocupam só com aqui e o agora. E o que Jesus está dizendo para esse homem? Você é louco. Você pensa que você tem para a vida inteira? Que você não tem problema nenhum, que você pode viver regaladamente, curtir o que você conquistou, sem pensar no que está lá? Você é um louco, porque esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens, aquilo que você construiu, para quem foi? Porque se foi só para si mesmo, você não vai levar nada dessa terra. Você vai entrar na presença de Deus e tudo que você construiu não vai virar nada. É isso que a Bíblia diz sobre a vida de muitos, inclusive crentes, que se convertem não para viver para a glória de Deus, mas se convertem porque querem o benefício da salvação, mas não querem viver para a glória de Deus. Estão focados no tesouro dessa terra. Queridos, eu creio num Deus que prospera. Eu creio num Deus que dá àquele que é fiel e dá abundantemente. A Lília está pregando uma série, acabou de pregar uma série sobre prosperidade, mas entenda uma coisa, tudo aquilo que Deus te dá aqui tem um propósito, tem uma missão, tem um motivo. Isso não pode ser simplesmente usufruto de você mesmo, tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para o reino de Deus, amém, igreja? Então aplauda o Senhor, porque Deus é um Deus que dá. Mas Ele dá com um propósito. E se você quer prosperar, que seja com a bênção de Deus e não de qualquer maneira. Porque a bênção de Deus acrescenta e não traz dor. Mas aquilo que vem do diabo não é bênção, é maldição. Porque ele dá com a mão e toma com as duas. Então eu quero dizer para você, não tem nada demais em você desejar prosperar, avançar na tua vida, na tua profissão, em qualquer coisa que você faça aqui na terra. Porque essa é a única maneira dos homens olhar para você. As pessoas não olham o teu caráter, as pessoas olham aquilo que você conquistou. Hoje a gente está vivendo em tempos de mídia social. É interessantíssimo. Eu observo as pessoas que fazem live. Tem gente que só faz live com um cara se tiver mais de 500 mil em alguma das redes sociais deles. Eu sou a mesma pessoa. Mas quando meu YouTube era pequenininho, meu Facebook era pequenininho, ninguém me chamava. Agora que está crescendo, eu sou chamado. Ou seja, as pessoas valorizam aquilo que não vale nada. Porque a grande verdade é que se qualquer um desses canais de grande mídia social aí decidirem, eles apagam você. Eles simplesmente destroem você lá dentro, você deixa de existir. Conheço pessoas que tinham centenas de milhares de seguidores no YouTube e de repente o canal foi banido. E o camarada que tinha toda a sua expectativa naquilo, ficou desesperado. A verdade é isso, gente. Quando alguém fica entesourando aqui nessa vida, pensando somente naquilo, sem dar propósito, missão para a glória de Deus, Deus chama de louco. Eu quero analisar com vocês o porquê que esse homem foi chamado de louco por Jesus. Porque ele tinha planos, mas não eram os planos de Deus. O que ele fez? Meu celeiro é muito pequeno para o que eu estou ganhando. Eu vou quebrar os meus celeiros e vou construir maior. Não consultou a Deus. Ele tinha pensamentos vãos.
Eu tenho bens para muitos anos. Posso me regalar e aproveitar os meus bens. Mas, pastor, o que isso tem de mal? Isso tem de mal porque pessoas assim têm a sua segurança nos seus bens. Quando não tem dinheiro, ficam desesperados. Quando tem dinheiro, se sentem seguros. E aí que mora o perigo. O que Jesus está dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem é? Ou seja, eu vejo tantos crentes que buscam a Deus, pedem a oração, e no momento que começam a prosperar, ao invés de se tornarem mais crentes, se afastam de Deus. Aí no momento que tudo começa a dar mal, o que eles vêm? Vêm com o rabinho no meio das pernas pedir oração. Então quero dizer para você, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, amém? O teu tesouro tem que estar lá nos céus, porque lá está aquilo que é a nossa eternidade, é o nosso futuro. Eu me lembro daquele cântico: lá está o meu tesouro, lá onde todos hinos de louvor. A quem? Não é lindo isso? É lá que está o teu tesouro. Gente, jovens, a vida passa correndo. Quem aqui tem essa sensação de que o tempo está voando? Gente, nós já estamos no mês de outubro. Parece que foi ontem que o ano de 2020 começou. Esse homem tinha pensamentos vãos, porque ele planejava viver nababescamente por muitos anos e não sabia que, na verdade, os seus dias tinham terminado. Então não tenha segurança no teu dinheiro, não. A tua segurança tem que estar em Deus. Porque muitas vezes Deus permite que nós vivamos com dificuldades para que nós confiemos nele. Mas quando vier a bênção, e se você for fiel, ela virá. Continue tendo segurança não naquilo que Deus te deu, mas no Deus que Deus. Amém? Mais importante do que a bênção que Deus deu é o Deus da bênção. Amém? Repita isso comigo. Mais importante do que a bênção de Deus é o Deus da bênção. Queridos, a nossa vida é um empréstimo de Deus. Um empréstimo que Deus nos fez. Mas Ele pode pedir a qualquer hora que Ele desejar. Então, viva a vida a partir do filtro de que ela é passageira. Dê valor àquilo que é importante, os pequenos momentos. Ontem à noite, o Enzo, meu netinho mais velho, foi dormir lá em casa. Ele saiu do culto aqui e foi lá em casa. E eu amo quando ele vai lá. A gente tem um tempo juntos, o tempo é dele. Ele que decide o que nós vamos fazer. Eu desço do quarto, eu não durmo lá no quarto com a Lília, porque a Lília gosta de dormir. Eu vou lá para a sala de TV, boto um colchão lá para mim, para ele, e a gente fica vendo TV, a gente conversa, eu faço comida para ele, e a gente curte aquele momento, e eu falo: meu Deus, que coisa preciosa. Ele está crescendo, está voando o tempo, mas eu estou aproveitando cada segundo, cada momento. Gente, eu sou uma pessoa apaixonada. Eu amo o que eu faço. Eu amo estar aqui com vocês. Olha, eu vou te dizer uma coisa: se um dia você me vir pregando sem paixão alguma coisa, você pode dizer: esse cara está morrendo. Porque eu amo, eu experimento cada bênção que Deus me deu. Eu vivo como se fosse o último momento da minha vida. E eu tenho essa sensação de que eu tenho que viver com muita paixão tudo aquilo que Deus me dá. Então, meu querido, eu quero dizer para você: não coloque o seu tesouro na terra. Tudo que você constrói aqui vai passar. As coisas eternas são as coisas
lá dos céus. Amém? A Bíblia diz que os dias de cada um de nós são determinados. Jó capítulo 14, versículo 5 diz assim: vistos que os seus dias estão contados, diga, os meus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Sabe quem determina o número de dias que você vive? Deus. Ele é o boss. Ele é o chefe. Então, meu querido, se ele quiser alongar os dias, ele pode. Ezequias recebeu uma visita do profeta Isaías e falou: você vai morrer, arruma a tua casa. O que ele fez? Ele procurou os médicos? Ele procurou? Não. Ele virou a cara para o lado e começou a clamar a Deus. E começou a orar a Deus. E Isaías não tinha nem saído do palácio. Deus falou: volta lá, porque eu ouvi o clamor dele, eu vou dar mais 15 anos para ele. Você quer que Deus acrescente os teus dias e te dê mais anos de vida? Viva para a glória dele. Viva de maneira relevante. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Eu acho que tem gente nesse mundo que vive tanto para a glória de Deus, que Deus vai dando hora extra. Falando: não, essa pessoa é boa demais, mas aí na terra ela é uma luz muito forte, deixa ela aí mais um tempo. Viva para a glória de Deus, amém? Em quarto lugar, eu quero falar para vocês que os melhores homens da Bíblia pensavam nos céus. Os heróis da fé do Velho Testamento pensavam nos céus. Eu primeiro vou dar uma lista aqui de pessoas que o capítulo 11 fala: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés. E eu posso acrescentar, além de Hebreus 11, aqueles que ainda estavam vivos, como Paulo, Pedro, João. Todos esses homens extraordinários fizeram grandes feitos na terra, porque se importavam com aquilo que estava no céu. Amém? Hebreus 11, 13 a 16 diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Aqui Paulo está dizendo assim: estes homens, se estivessem olhando para trás, lembrando o seu passado, de onde vieram, como Abraão, por exemplo, que saiu da terra da Babilônia, de Ur dos Caldeus, ele está dizendo: se eles ficassem se lembrando daquela terra de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? Deus nos preparou uma cidade, uma pátria. Querido, não se fique se lembrando da sua velha vida, dos pecados que você cometia, do jeito que você vivia. Esquece isso. Olha para frente e olha para cima. Olha para a pátria que Deus está preparando para você. Amém? Tem gente que se converte, mas fica morrendo de vontade de voltar à velha vida. E muitos voltam por causa disso. Mas a Bíblia está dizendo: estes grandes homens não. Eles não ficavam olhando para trás. Eles olhavam para frente e eles olhavam para cima. Amém? Filipenses 1, 21 diz assim, e aqui é Paulo, o homem do Novo Testamento: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, o apóstolo Paulo não tinha medo da morte, não. Aliás, muitas vezes ele falou: eu estou dividido, porque eu quero tanto estar na presença de Deus, mas por causa de vocês eu estou dividido. Agora, ele não tinha depressão, não. Paulo estava enfrentando agora um espírito de morte, estava com depressão profunda, queria se matar. Não, Paulo jamais faria isso. O que ele sabia
era o que tinha lá, porque ele já tinha visitado. E aqui está o quinto lugar e último lugar. Eu quero falar para vocês sobre um vislumbre dos céus. E eu quero aqui apresentar para vocês aquilo que está nos esperando. 2 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8 diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo. Diga, bom ânimo. Sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, ou seja, enquanto a gente está aqui, nós estamos longe dele, pelo menos existencialmente, né? Ele já está em nós, já nos acompanha, mas nós não vemos nada disso, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ele está dizendo, olha, enquanto a gente está no corpo, o máximo contato que você tem com a realidade eterna é a fé, porque a gente não consegue ver o que está do outro lado. Ele diz, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por que Paulo queria tanto partir dessa vida? Na mesma carta de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 12, nos versos 2 e 4, ele conta sobre a experiência de arrebatamento que ele teve, em que ele viu o céu. Olha o que o texto diz. Conheço um homem em Cristo, é ele mesmo, está falando dele mesmo, né? Que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora dele, não sei, Deus o sabe. Ele não sabe nem se a experiência que ele teve foi corpórea, se Deus levou o corpo dele para o céu, ou se foi só o espírito e a alma. Ele diz assim, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo foi arrebatado aos céus, viu tudo que tinha lá. É ele mesmo quem diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. Quantos queriam ter um vislumbre disso aí? Eu me lembro do pastor João Carlos. O pastor João Carlos foi um homem que eu amei muito. Foi um homem que eu respeitei muito pela sua vida e pela sua espiritualidade. Ele morreu, ficou 40 minutos e voltou da morte. E ele voltou da morte, isso em 1986, falando de coisas que naquela época pareciam absurdas. Hoje, tudo que ele falou está acontecendo. Inclusive televisão, ele diz assim, Deus me mostrou no futuro televisões que eram finíssimas, enormes, presas nas paredes, que você não via nem as bordas. Imagina, isso em 1986 e muitas outras coisas, né? Mas por que será que Deus está dizendo aqui que nenhum homem é lícito de falar àqueles que viram? Primeiro, porque Deus sabe que a mente do ser humano é incapaz de compreender perfeitamente a magnificência dos céus. É mais ou menos como você descrever a beleza de um jardim florido para um cego de nascença. Como é que você explica para ele? Não dá. Ou então, é você explicar a complexidade, a beleza da Quinta Sinfonia de Beethoven para uma pessoa que nasceu surda. Ela não tem padrão de referência. Então, em primeiro lugar, Deus fala para Paulo, não vai descrever porque eles não vão ser capazes de entender. Mas além disso, gente, eu quero dizer que se a gente soubesse de tudo que tem nos céus, se a gente tivesse a oportunidade, né, de ter uma visitinha antecipada lá, sabe o que ia acontecer? Ninguém ia querer voltar. O pastor João Carlos fala isso, que quando ele foi para lá, que era tão maravilhoso que ele estava vendo, e ele disse que ele nem chegou a entrar, tá? Ele passou por aquele túnel que todo mundo diz, né? E quando ele chegou lá, na hora de entrar, ele chegou a ver Jesus, Jesus fala com ele, Jesus fala para ele, você vai ter que voltar. E ele não queria voltar de jeito nenhum. Aí Jesus fala para ele, ouve o som que está vindo lá de baixo. E ele falou que era
um som de muitos trovões. Era como se fosse um som de trovões, mas depois ele começou a perceber melhor, era um som de muitas vozes. Aí Jesus disse para ele: esse é o som das mulheres de joelhos orando para que você ressuscite. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. E o pastor João Carlos voltou de lá com uma frase que gravou a minha vida. Ele dizia: a igreja marcha nos joelhos das mulheres que oram. Se Deus te chamou para ser uma intercessora, saiba que a tua oração chega nos céus. Pastor João Carlos morreu, ficou 40 minutos morto na casa de um médico na Bahia. Mas ele voltou, e voltou com uma mensagem. Nunca mais ele foi uma pessoa normal. Um dia, não me lembro exatamente o ano, mas eu já tive muitas experiências com o pastor João Carlos. Um dia eu abro a Folha de São Paulo, na capa tinha uma foto de uma greve, de um manifesto lá no Afeganistão, em que os afegãos estavam botando fogo na bandeira americana. E no meio da foto, você lembra disso, Zeca? O Zeca está aqui, você não lembra o ano, né? O Zé Luiz tem a foto, se depois você quiser, fale com ele. No meio daquilo tinha um homem, que claramente parece que está destacado da foto, era o pastor João Carlos. Aí eu olhei aquilo, liguei para o Caio, meu irmão, falei: abre a Folha de São Paulo. Aí ele abriu a Folha de São Paulo e falou: pastor João Carlos foi para o Afeganistão. O que ele está fazendo? Eu falei: não sei. Aí eu liguei para o Felício. Falei: o pastor João Carlos está no Afeganistão? Ele falou: não, ele está aqui em Ribeirão. Aí eu liguei para ele. Falei: pastor, o senhor foi para o Afeganistão? Ele falou: não, mas essa noite eu tive um sonho, uma visitação de Deus tão forte, que eu tive a sensação que eu tinha saído de mim, ido no meio de uma reunião que estavam queimando uma bandeira americana. Eu falei: então olha a Folha de São Paulo na capa. Era ele lá, este homem que viu o céu, entendeu que existe uma eternidade, e para ele o tempo era uma questão, tempo e distância era um detalhe. Deus levou ele lá para enxergar o que estava acontecendo. Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Mas a verdade é que pessoas que passam para o lado de lá, elas ficam tão maravilhadas que elas acham muito difícil cumprir as responsabilidades que Deus tem nessa terra. Então, meu querido, eu queria dizer uma coisa para você. Deus não quer que você seja um alienado. Nós estamos aqui no Brasil, estamos aqui nesse mundo, ainda temos muito para fazer. Deus quer que ainda você trabalhe, que você seja excelente no que você faz, que você procure desenvolver a sua carreira. Ele quer que você tenha uma família abençoada, Ele quer que você lute pelas questões sociais e pela justiça social aqui nessa terra. Mas não se esqueça que tudo isso é passageiro. O mundo permanente é a vida eterna, e é para lá que nós vamos. Então, quando você tem consciência dessa verdade, você vive na terra, fazendo o que tem que ser feito, mas com o coração nos céus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Viver entendendo a realidade do céu transforma a nossa vida na terra. Me faz ser um melhor marido, um melhor pai, um melhor pastor, um melhor amigo. Me faz desejar abandonar o pecado. Me faz desejar falar mais de Cristo. Me faz ser capaz de fazer sacrifícios pelo reino,
para que Deus seja glorificado na minha vida. Quanto mais eu penso nos céus, mais eu quero viver para aquele tempo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Porque eu reconheço que eu não mereço entrar lá, mas eu entrarei por causa do meu Senhor Jesus. Então, Senhor, hoje eu quero te pedir que esta palavra que o Senhor me deu para que eu pregasse, possa gerar na vida daqueles que me veem e que me ouvem, o desejo, Senhor, de viver para esse dia. O desejo de nos prepararmos, Senhor, para o encontro contigo. Senhor, que esta palavra seja consolo na vida daqueles que perderam os seus entes queridos. E eu tenho falado com muitas pessoas que perdem seus maridos, suas esposas. Falei com algumas pessoas esses dias que perderam seus filhos, Deus. Que esperança maior, que cura maior, que lenitivo para fechar a ferida da dor, ó Deus, para aqueles que perdem os que amam, do que saber que este mundo passa e é passageiro e em breve, muito breve, nós estaremos todos na tua presença. Senhor, então eu quero te pedir, Pai, que esta palavra seja, Senhor, alimentada e, Senhor, explicada pelo Espírito Santo lá no âmago, no interior, no espírito de cada um dos que me veem, para que, Senhor, sejam jovens, sejam pessoas mais velhas, Pai, que todos nós vivamos para a tua glória, esperando nesse dia, Senhor, vivendo aqui a cada momento, valorizando o que tem que ser valorizado e desprezando aquilo que é desprezível. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entesourar para nós o tesouro eterno, da vida eterna, aquilo que vai ficar, aquilo que vai durar, aquilo, Senhor, que vai transformar a nossa existência na terra, mas que trará, Senhor, consequências permanentes lá na glória, na presença do Senhor. Senhor, eu te agradeço, porque quem prometeu que vem buscar a igreja é o Senhor dos senhores, é a palavra viva, é aquele que é a verdade, aquele que nunca mentiu, e aquele que não só promete, mas é poderoso para cumprir. Jesus, o Senhor. O Senhor Jesus falou para mim, porque esta palavra eu tomei para mim, mas falou para todos aqueles que o seguem: eu vou para o Pai preparar lugar para vós, mas voltarei para buscá-los, para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então quero falar com você aqui que está hoje nesta noite. Só tem um jeito de você entrar nos céus, no reino de Deus, que é através de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos, Ele é o único caminho. Ele não é uma das verdades, Ele é a única verdade. E somente Ele é a vida. E ninguém estará diante do Pai, se não for por Ele. Então eu quero falar com você que entrou aqui nesta noite. Esta é uma verdade que você não pode ter dúvida. Porque está fora da realidade eterna, fora da presença de Deus, é definitivo. E para você entrar nos céus, você precisa de Jesus. Então a minha pergunta a você que está me vendo pela internet, mas para você que está aqui também presencialmente, eu quero que a igreja fique com os olhos fechados. Você tem certeza de que você de fato entregou a vida para Cristo? Se você não entregou, se não tem certeza ou nunca o fez, a Bíblia diz que isso é simples. Você tem que crer no seu coração que Jesus, o Filho de Deus, morreu naquela cruz para te salvar e para me salvar. Tem que confessar os seus pecados e dizer: Senhor, eu não sou digno de Ti. Se você fizer isso, a Bíblia diz que a graça de Deus, que é um favor imerecido, que é um presente que você nunca vai poder pagar, mas que Ele ofereceu de graça,
todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o bilhete para a vida eterna. Então você que está me vendo pela internet, existe um QR Code. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, no momento que eu estiver orando, você faça essa oração junto comigo, mas coloque o seu celular ali e nos diga que você está fazendo essa decisão, porque nós queremos orar e celebrar a sua vida. E se você está aqui e gostaria de entregar a sua vida a Jesus, se existe alguma dúvida se você fez esta oração de fato, eu quero que você levante a sua mão onde você estiver, e eu vou orar por você e com você. Há alguém aqui? Se houver os diáconos, por favor, me digam, eu estou vendo essa pessoa. Graças a Deus. Há mais alguém? Fique com a sua mão levantada, querido, por favor. Há mais alguém? Tem aqui também? Eu vi alguém apontando. Tem aqui, eu não estou enxergando. Graças a Deus. Um menino, uma criança, glória a Deus. E não duvide daquilo que o Senhor está fazendo na vida dos pequeninos. Amém? Eu vou pedir para você ficar de pé. E você que está aqui juntamente comigo, vendo pela internet, faça essa oração comigo. Põe a mão no seu coração. Mais uma pessoa ali. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendo que eu sou pecador. E eu confesso, Senhor, que sozinho eu não dou conta. Mas eu creio que Jesus morreu naquela cruz pelos meus pecados. E hoje eu quero te convidar para ser o Senhor da minha vida e o meu Salvador. Eu creio que na cruz o Senhor morreu pelos meus pecados. Amém. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe esse menino também. Mas eu quero orar pela sua vida também, meu querido. Você que já entregou a vida a Cristo. Feche os seus olhos. Talvez o que você precise hoje é mudar a sua perspectiva, a sua visão. Talvez o que você precise hoje é mudar as suas atitudes. Talvez o que você precise hoje é entregar os tesouros humanos e dizer: Deus, eu abro mão deles. E dizer: eu quero em troca disso os tesouros eternos. Se você hoje, esta palavra de alguma maneira tocou a sua vida, e você sentiu o desejo e a necessidade de ser transformado em alguma área, eu não sei qual pode ser, eu quero pedir que você fique de pé, para que a gente ore por você e com você. Queridos, quando a nossa vida na terra cumpre o propósito, Deus nos leva. Existem pessoas que morrem mais cedo, e necessariamente isso não significa que elas estavam em pecado. Muito pelo contrário. Tem muita gente que vai nos padrões humanos embora mais cedo, mas que viveu uma vida de consagração para Deus. O número dos nossos dias ninguém sabe. Por isso nós devemos viver cada um deles, tornando-os preciosos aos olhos do Senhor. Porque diz a palavra de Deus que preciosa, agradável aos olhos do Senhor é a morte dos justos. Mas a nossa vida é muito fugaz, é muito passageira, é muito frágil. Então, enquanto vivemos aqui, precisamos viver para Ele, para a sua glória, para honrar o seu nome, abandonando cada vez mais os pecados que nos assediam. Ainda somos humanos e pecadores, ainda temos áreas da nossa vida que precisam ser entregues. Mas momentos como esses são para isso, para que você entregue ao Senhor a tua vida. O Espírito Santo já falou para você qual é a área que você precisa entregar.
E eu quero que você ore comigo agora. Feche os seus olhos. Levante a mão para o céu e diga: Senhor Deus, obrigado pela dádiva da vida. Que eu nunca me esqueça para onde eu vou. E nem tampouco de onde eu vim. Que eu reconheça, Senhor, os meus pecados. Sempre. Mas que eu reconheça também o perdão de Cristo. Torna, Senhor, a minha vida. Ajuda-me, Senhor, a torná-la uma vida que te glorifica, que te honra. Abre os meus olhos espirituais. Fala ao meu coração, para que todos os dias da minha vida eu me lembre para onde eu vou e me prepare para lá. Perdoa os meus pecados, Senhor. Hoje eu entrego os meus pecados. Muda a minha vida para a glória do teu nome. Senhor, tudo que eu recebi de ti, todos os dons, todos os talentos, todos os recursos, toda a prosperidade, eu reconheço que vem de ti. E por isso, Senhor, eu celebro isso tudo, mas eu nunca me esqueço de que isso é só um meio e nunca o fim. O fim sempre será a tua glória. Para ela eu viverei e me prepararei a cada dia para o encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Levante as duas mãos assim. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que nos garante a vida eterna e o céu. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos fez nascer de novo e nos concedeu uma herança nos céus, co-herdeiros com Jesus, e a presença do Espírito Santo, que nos guarda e nos cela para o dia da redenção, sejam com todos os teus filhos, em todas as pátrias, em todos os lugares, com todos os povos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Uma semana abençoada para você, queridos.